Bem-vindo a mais um novo estudo da Palavra de Deus. Inscreva-se no meu canal e receba novos estudos pelo YouTube, ok? Nosso tema de hoje é: pode um cristão comer sangue? 3 itens. Primeiro, qual é o significado do sangue no Velho Testamento? Segundo, variação dos pensamentos das testemunhas de Jeová. 3. Qual é o motivo da proibição do uso de sangue como alimento no Velho Testamento? Bom, aqui temos uma ovelha em cima de uma pedra, um homem levando uma ovelha, e aqui o templo, como era o templo antigamente, no período de Moisés. Vamos ao conteúdo. Qual o significado do sangue no Velho Testamento? Olha, a Bíblia nos diz que porque a vida da carne está no sangue. Isso está escrito lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11, parte A. Logo no início, diz que a vida da carne está no sangue. Ok? Ou seja, toda a carne, a vida está no sangue. Bom, há uma passagem muito interessante lá em Êxodo, capítulo 24, 8, diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Então observe que o Moisés, ele apresenta um ritual o qual Deus tinha ensinado a ele, que era uma aliança de Deus com o povo de Israel. E aquele sangue ali aspergido no povo estava simbolizando uma aliança de Deus com Israel. Então é para isso que o sangue era usado naquele período. Continuando, qual é o significado do sangue no Velho Testamento? Bom, o conceito foi selado em Israel mediante a aspersão do sangue, o que indica que os sacrifícios expiadores eram necessários para manter o relacionamento entre Deus e o povo. Com esse sacrifício de aspersão do sangue, colocaria o povo mais perto de Deus. Então, veja só, o sangue do animal era identificado com a sua vida. Sendo assim, o sangue fazia expiação pela vida humana. O ser humano não precisava perder a sua vida por ter pecado, porque a vida do animal era o preço que o respondia pela vida humana. Ou seja, o animal ele era sacrificado e aquele sangue aspergido na pessoa fazia com que o homem se aproximasse mais de Deus. Então, quando o homem ele era aspergido pelo sangue do animal, ovelha, aí ele tinha aproximação de Deus. Quando ele não tinha essa aspersão do sangue, ele ficava distante de Deus por causa do pecado. O sangue significa a purificação e o perdão conseguido mediante uma vida sacrificada a Deus. Tal sacrifício abriria o caminho à reconciliação com Deus e à obediência que procede da fé por parte deste povo. Aqui no livro de Hebreus, o capítulo 9, versículo 19 ao 22, um pequeno trecho diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Verdade. Se não houvesse derramamento de sangue do animal, não tinha como haver ali uma remissão daqueles pecados temporários, né? Pecado temporário. Então, esse sangue estava apontando para uma pessoa que viria mais à frente, e essa pessoa iria se passar pelo mesmo caminho do animal irracional. Estava apontando para Cristo. O significado pleno do sangue do concerto é visto quando Cristo derramou seu sangue na cruz e estabeleceu o novo concerto. Sua morte sacrificial purifica o crente do pecado à medida que ele procura andar em santidade.
Aqui na passagem de João capítulo 19, 34, diz assim: Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ora, Cristo, ele morreu na cruz. Ele morreu exatamente em Jerusalém. E Jerusalém representava ali o tabernáculo do Senhor. Então, Cristo morreu dentro do tabernáculo, ou seja, antigamente os animais eram mortos dentro do tabernáculo, como mostra essa figura aqui, ó. Então o animal era sacrificado dentro do tabernáculo, ali era aspergido sangue na pessoa e ali era confessado diante do sacerdote, e assim Deus, e assim o perdão era perdoado para aquela pessoa. Então ela fazia com que se aproximasse de Deus. Então Cristo, quando estava na cruz e o soldado lançou a lança sobre o seu corpo, né, que feriu e ali saiu sangue, mostra que aspergiu sangue sobre Israel. Ali, aquele sangue de Cristo é que purifica de todos os pecados. Então aquele sangue ali não precisa fazer uma outra vez a aspersão do sangue de Cristo. Já no animal irracional, precisar fazer, toda vez que a pessoa pecava, teria que levar o animal até o sacerdote ali confessar, e seria sacrificado o animal, e depois sacrificado a pessoa que poderia ter uma vida mais próxima com Deus. Aqui já em Cristo, não. Cristo morreu na cruz, foi aspergido sangue do corpo dele, então ali o homem passou a se aproximar de Deus pela remissão do pecado que Cristo levou. Ok? Então, se não houvesse o derramamento do sangue de Cristo, não haveria remissão do pecado. Então, ele teria que passar por esse sofrimento e teria que passar também pela aspersão do sangue, ou seja, teria que derramar o sangue do corpo dele para que pudesse tirar o pecado do povo. Se não houvesse o derramamento de sangue de Cristo, não haveria a remissão do pecado. E aqui nós temos a variação dos pensamentos da testemunha de Jeová. Vamos entrar agora em outro momento bem distanciado. Olha só, há uma religião aí que no início interpretava Gênesis 9:4 contra a vacinação, a qual proibiram por muitos anos. Então eles entendiam que a passagem de Gênesis, capítulo 9:4, eles entendiam que era uma forma contra a vacinação. Isso está escrito lá no The God Age, 4 de fevereiro de 1931, página 293. Hoje é a Despertai. Ok? Está escrito lá que eles interpretaram como vacinação. Porém, mais na frente, aboliram a proibição em A Sentinela, página 15, de janeiro de 1954. Depois, quando vieram os transplantes, ensinaram que o transplante de órgãos poderia ser comparado à prática do canibalismo, costume existente entre os bárbaros. Está escrito lá na Sentinela, 1/6/96, página 349. Olha outra curiosidade, essa variação que aconteceu nas testemunhas de Jeová. Posteriormente, compararam o transplante de órgãos à transfusão de sangue, ensinando que tais práticas eram condenadas pela Bíblia. Atos, capítulo 15 e 20, onde eles se baseiam. Liberaram o transplante de órgão. A Sentinela 1, de 1 de setembro de 89, página 31. Mas ainda hoje proíbe a transfusão de sangue, ou seja, eles liberam a transfusão, ou liberam o transplante de órgão, certo? Mas não liberam a transfusão de sangue. Ou seja, veja a contradição dessa religião chamada Testemunho de Jeová. Porque eles, no princípio, acreditavam numa coisa, mas na frente mudaram, depois saíram mudando. Ou seja, houve uma variação muito grande em questão do sangue. Certo? Questão do sangue, ou seja, a cúpula, elas que ditam a regra e o povo que obedece o pensamento deles. Então, infelizmente,
é uma religião que tem esse pensamento contrário à transfusão de sangue. Não tem nenhum pecado em fazer transfusão de sangue, ok? Ninguém está comendo sangue. A transfusão do sangue é dar vida a outra pessoa. Continuando. Qual o motivo da proibição do uso de sangue como alimento no Velho Testamento? Bom, o animal, ou melhor, o sangue de animal não deveria ser utilizado na alimentação, certo? Seu uso era exclusivo para fazer a expiação, razão pela qual a Bíblia apresenta diversas referências proibindo o uso de sangue para fins alimentícios, conforme se vê em Gênesis capítulo 9, 4, onde iremos ler agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Isso é Deus fazendo um pacto com Noé e dizendo a ele que ele não poderia comer carne com sangue. Ok? Deus estava proibindo. Continuando, já entrando no final, o sangue não utilizado para expiação deveria ser derramado sobre a terra, conforme Deuteronômio 12:16. Tão somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Ok? Está escrito em 12:16 de Deuteronômio. Então, o sangue que não fosse aspergido, teria que ser derramado na terra como água. Ok? Então, para chegar à reta final, a vida de um animal está no seu sangue. E por esta razão, o servo de Deus tem que obedecer à aplicação de Deus referente ao sangue do animal, antes, durante e depois. Vamos ver nessa sequência. Antes da lei de Moisés, Gênesis capítulo 9, 4, Deus faz um pacto com Noé, que eu acabei de ler agora, em que Deus proibia que Noé e sua família e seu povo não comessem carne com sangue de animal. Ok? Durante a lei de Moisés, em Levítico capítulo 17, 12 a 16, Deus alerta que nenhuma alma comerá sangue. Então observe que agora é durante a lei. Ou seja, antes da lei, Deus já estava o quê? Proibindo. Durante a lei, Deus também já estava proibindo. E depois da lei, aparece no Novo Testamento, Atos 15, do versículo 19 a 29, onde Paulo nos orienta a abster-se do sangue. Ok? Porque ele diz que quem come carne com sangue está igualando a idolatria ou essas coisas semelhantes. Entendeu? Então, ele pede que o ser humano, o cristão, não coma carne com sangue. Ok? Espero que você tenha entendido. Deus te abençoe e te guarde e que faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até o próximo e compartilhe entre os seus amigos e amigas também.